Olá, você está no Português com Cissol e eu sou a professora Simone Oliveira, a Cir. Tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a classe de palavras numeral. Essa classe de palavras deve ter ficado esquecida lá nas primeiras séries do ensino fundamental, mas hoje nós vamos relembrar tudo sobre ela. Então fique atento, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente se você já estava esquecido dessa classe de palavras e vamos embora para a aula! E o que é um numeral? Numeral é uma palavra que indica a quantidade de seres ou a posição que um ser ocupa numa determinada sequência. Veja o exemplo. A playlist tem 14 aulas e esta é a 12ª. Aqui no exemplo nós temos um numeral indicando a quantidade de aulas, o numeral 14, que também pode ter a forma de 14. As duas formas estão corretas, só pronúncia diferente, ok? Com C, 14. Com QU, 14. Então, este numeral indica a quantidade de aulas da playlist. E depois nós temos 12ª. Aí nós temos um numeral indicando a posição que esta aula está ocupando na série de aulas. Então, o numeral é a palavra que indica a quantidade de pessoas ou coisas e a posição que essa pessoa ou essa coisa ocupa, ok? Os numerais podem ser classificados em numerais cardinais, numerais ordinais, numerais multiplicativos, numerais fracionários e numerais coletivos. Vejamos cada um deles. Os numerais cardinais indicam a quantidade exata de pessoas ou coisas. Veja o exemplo. Ele comeu 5 dos 6 cupcakes que compramos. Aqui nós temos dois numerais cardinais, o 5 e o 6. Os numerais ordinais indicam a posição que uma pessoa ou coisa ocupa numa sequência. Exemplo: ele chegou em primeiro lugar na corrida. A palavra primeiro é um numeral ordinal. Os numerais multiplicativos, como o nome já diz, indicam a quantidade de vezes pela qual um número foi multiplicado. Exemplo: a prima tinha o dobro da sua idade, mas tinham vários interesses em comum. Existem também outros numerais multiplicativos como triplo, quádruplo, quíntuplo. Os numerais fracionários representam parte de um todo ou partes de uma divisão. Veja o exemplo. Recebeu 1/3 a mais relativo às férias. Os numerais coletivos designam um conjunto de pessoas ou coisas indicando seu número exato. As palavras dúzia, dezena, década, semestre são numerais coletivos. Veja o exemplo. A receita do pudim levou 1 dúzia de ovos. O numeral é uma classe de palavra variável. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode variar do singular para o plural, do feminino para o masculino. E isso acontece apenas com alguns numerais cardinais. Veja o exemplo. A palavra 1 e a palavra 2 podem variar em gênero. Então, nós teremos um ou uma, dois ou duas, dependendo da necessidade da frase. O exemplo aqui é: havia 2 funcionárias na mercearia. Aqui a palavra funcionárias
pede que o numeral também esteja no feminino. E as centenas a partir de 200 também podem variar em gênero. Então, somente esses casos dos numerais cardinais, o 1, o 2 e as centenas a partir de 200 podem variar em gênero. Os outros numerais cardinais ficam sempre no masculino. O outro exemplo é: eu pedi 200 gramas de mussarela. Perceba que aqui a palavra gramas está indicando peso. Então, nesse caso, a palavra é masculina, assim como a palavra quilo. Então, é o grama, o quilo. Por isso, eu preciso usar o numeral 200 no masculino, para concordar com a palavra grama no masculino. Vejamos outro caso especial de flexão dos numerais. A palavra meio ou meia. Quando ela indicar metade, ela será um numeral e, obrigatoriamente, precisa concordar com o substantivo a que se refere. Veja o exemplo. Eles trouxeram 5,5 kg de carne. Aqui, a palavra meio é um numeral porque está indicando metade, metade de 1 quilo. Está no masculino porque tem que concordar com a palavra quilo, que também é masculina. No outro exemplo, nós temos: ao 12:30 começaremos o churrasco. Aqui, a palavra meia está se referindo à metade de 1 hora, porque 12:30 é 12:30. Então, esse meia está se referindo à metade de 1 hora. E a palavra hora é feminina. Por isso, nós precisamos colocar o numeral no feminino. Meia hora. Então, ao 12:30, a palavra fica subentendida, começaremos o churrasco. Eu espero que esse assunto tenha ficado entendido, que você tenha relembrado a classe de palavras numeral e que você possa deixar um comentário para ajudar aqui no crescimento do canal, deixar aí uma sugestão para um próximo vídeo, dizer o que você achou da aula, compartilhar, por favor, esse vídeo com alguém e inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada por assistir, assista aos outros vídeos e até a próxima aula!